Um outro exercício que é legal de se mexer é esse daqui, que ele dá três declarações e dizem que elas são equivalentes. E a gente vai tentar ver o motivo disso ser equivalente, tá? No caso, por que que uma implica na outra, a outra implica nessa, o inverso, todas implicam em todas, né? Se uma está satisfeita, todas estão. Por que que elas são equivalentes? Não sei se eu deixei claro o motivo dessa palavra ali. No caso, é que se ele falar que a x igual a b com b que pertence aos reais a n tem solução única, então as outras duas também é verdade. Você não precisa falar das outras duas se você dizer só dessa, tá? E o mesmo acontece com as outras. Elas são equivalentes. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos começar na ordem, do primeiro para o último, e aí a gente tenta ver o porquê que elas implicam nas outras, tá? Vamos definir, lembrar, né? Vamos lembrar o que que é o n de A. O n de A é o conjunto de valores x que pertence ao R de n, tá? Tal que, tal que o AX é igual a zero. Então, esse daqui é o conjunto do espaço nulo, tá? O conjunto do espaço nulo de uma matriz, que ele tem esse conjunto de matrizes x que satisfazem essa equação matricial. Então, vamos começar desse cara aqui, né? Essa solução aqui, ela não é tão óbvia se o A não for uma matriz singular. Se o A não for uma matriz não singular, no caso. Se o A for uma matriz singular, esse AX igual a B tem mais de uma, tem mais de um elemento X que satisfaz essa equação, tá? Tem mais de uma matriz X que satisfaz essa equação. Agora, se o A for não singular, então a gente pode multiplicar por A menos um dos dois lados. Do lado esquerdo aqui, tá? A multiplicação aqui não é comutativa. Então esse cara aqui é a identidade vezes x ao próprio x. Então a gente fica com zero. Então a gente vê que a solução dessa equação aqui, ax igual a b, quando... Então aqui a gente tem a primeira declaração aqui, né? Se o A for não singular, então o espaço nulo tem um único elemento, que é o próprio zero, ele só tem uma solução. Agora não é tão óbvio se o A não for, se o A for singular. Se o A for singular, não é possível fazer isso daqui. Não sendo possível fazer isso daqui, o x não vai ter uma única solução, mas vai ter diversas soluções e daí o espaço n não vai ser de um único elemento, tá? Não sei se eu consigo deixar isso claro. Mas observe que é só uma equaçãozinha aqui, né? Eu só multipliquei pelo inverso dos dois lados. Imagine como se fosse A vezes A, tá? Que aí a gente tem aqui, ó. Esse daqui fica 1, tá? Vai dar x igual a 0. Abusando da linguagem, né? Não é exatamente isso, não existe divisão nas matrizes, tá? Certo. E por que que esses dois aqui vão implicar no terceiro, então? Se o AX é igual a B, com B dos reais aqui a N, né? Mesma coisa daqui. Se nós temos um B desse tipo, se o A for não singular, então isso aqui vai ter uma única solução. E essa solução vai ser igual a inversa vezes o B. Tá? Essa vai ser a solução de AX igual a B se A for não singular. O mesmo não ocorre se A for singular. Se A for singular, isso não é possível fazer, portanto, isso vai ter mais de uma solução. E observe que essa equação AX igual a B ter uma única solução, ser um conjunto, solução de tamanho 1, isso ocorrer é por causa do A ser não singular. Então veja se ele falar apenas, eu tenho uma equação A, x, b que tem uma solução.
Se ele tem uma solução, então a gente já implica que o A é não singular. Então isso daqui implica que A menos um A menos um é igual a I. Existe essa matriz. Existindo essa matriz, isso daqui vai implicar com n de A sendo igual a zero, desculpa, com n de A sendo os elementos, o n de A sendo um conjunto único que tem o elemento zero, tá? Matriz zero. E a mesma coisa ocorreu na volta, né? Se o n de A tem um único elemento zero, então isso vai implicar que o A tem uma matriz inversa. Se o A tem uma matriz inversa, então o AX igual a B tem uma solução única. Então veja que todos são equivalentes. Elas são verdadeiras tanto na ida, implicando uma na outra, quanto na volta. A última implica em todas as outras anteriores. A última implica em todas as outras anteriores. Essa implica na ida, todas elas, né? Então é isso que eu quero dizer, que elas são equivalentes. Desculpa, eu cortei aqui, não percebi, tá? Essa aqui é o NDA. Aqui é o NDA. Esse daqui vai implicar em todas as outras na volta, tá? Ou você sai do meio, né? E vai para as duas também. Então, isso que quer dizer que elas são equivalentes. E eu espero que tenha ficado claro. Um exercício bem interessante aqui de conceitos.